Eu já me conectei na rede de casa novamente, não sei se vocês estão me ouvindo. Melhorou, professor. Tá perfeito agora, pelo menos para mim. Não tem comparação com a da UFSC. Eu tenho usado, assim, semanalmente a rede da UFSC para transmissões iguais a essa, e tem funcionado bem. Então, hoje foi um momento de instabilidade pontual, tá? Isso não é comum. A rede da UFSC é uma rede poderosa, é uma das melhores do estado de Santa Catarina e tem sido uma rede de referência para a RP, né, para a Rede Nacional de Pesquisa, mas aconteceu uma instabilidade por nosso azar aí, bem no nosso horário, tá? O professor DPL deve estar se conectando em seguida, então ele inicia a apresentação e a gente pode continuar na segunda tarde. Já conversamos com o professor DPL, segunda tarde tem condições. Segunda de manhã tem reunião do Conselho Universitário, e a gente pode agendar uma continuidade dessa sessão na segunda tarde, tipo 14 horas, aí vamos combinar. Talvez 14 horas seja um pouco apertado, né? Porque a reunião do CUM às vezes vai até 1 da tarde, né? Então nós temos que pensar um pouco nisso aí, né? Mas vamos aguardar mais um pouquinho. Sobre a plataforma Jitsi, pessoal, eu não sei se vocês entenderam, eu falei no início que ela é uma plataforma gratuita, ela tem capacidade de até 100 pessoas, ela permite a gravação das apresentações no Dropbox e permite a transmissão ao vivo via YouTube. E quando transmite ao vivo, já fica gravado. E olha uma coisa que eu descobri hoje, eu saí da UFSC com a gravação sendo transmitida, desliguei, fechei o computador, né? Liguei em casa, automaticamente a transmissão continuou. A transmissão está acontecendo ao vivo, teve a interrupção e ela está lá acontecendo ao vivo no YouTube. Então, o Jitsi não desconectou a gravação, não desconectou a transmissão. Tá? Eu tenho usado para reuniões de estudos com meus alunos, não sei se algum aluno meu está aqui. A gente tem dificuldades, claro, não é fácil a gente mudar de um sistema totalmente presencial para um totalmente não presencial, mas tem funcionado razoavelmente, né? Não é o ideal, mas tem funcionado bem. Para mim, tem sido suficiente para transmitir a mensagem, tanto da minha parte, quanto a mensagem que os alunos me transmitem, né? A gente tem feito discussões de exercício, de trabalhos, não obrigatórios, claro, tudo é opcional, mas para quem quer, está adiantando que pode. Cheguei. Estão conseguindo me ouvir? Oi? Sim. Sim? Então, tá bom. Vamos ver se aqui de casa está um pouquinho melhor. Eu vou colocar a apresentação e terminar ela. Eu estava te ouvindo só, e daí a gente conversa um pouquinho e depois podemos continuar na segunda-feira, né? Então, deixa eu tentar compartilhar a tela aqui. Muito bem. Estão conseguindo me ouvir agora e ver a tela também? Ampliar. Oi? Ainda trava um pouquinho, mas está bem melhor. Tá. E a tela, tu podia ampliar ela um pouco mais. Tá, deixa eu fazer aqui o seguinte. Melhorou? Perfeito. Muito bem. Bem melhor. Bom, então, continuando aqui no Departamento de Automação e Sistemas, então, com a informação que tivemos, na pós-graduação, nós temos uma disciplina que não pode ser não presencial, mas temos 15 que poderiam ser. E na graduação, teríamos 20. Entendo que quando eu falo as disciplinas, eu estou falando não a disciplina do curso, mas estou falando a disciplina oferecida pelo departamento, tá? Isso é importante porque o departamento às vezes oferece
digamos, o curso, como é o caso da automação, por exemplo, mais da metade das disciplinas vem de outros departamentos. A engenharia civil, então, também os dados ainda não são definitivos, mas é um número enorme de disciplinas. Na graduação são 49. Tem muita disciplina que tem trabalho de campo, essas coisas, né? Mas, no total das disciplinas que foram listadas ali, tem 6 que não podem ser não presencial, ou seja, tem 43 que dariam para ser não presencial. Esse número não está batendo muito, porque tem uma discrepância entre o PAD e os dados que eu consegui na Prograde, mas a gente corrige depois, quando for disponibilizar as transparências para vocês olharem lá. A pós-graduação, então, tem 18 disciplinas, tem disciplinas da pós da civil, tem disciplinas da pós em gestão de gestão do território. Tá? Mas essas a gente não tem dados do que pode ou não ser presencial. A engenharia elétrica, a gente não tem dados sobre o que pode ser presencial, mas também é um número enorme. A pós-graduação, eu não consegui levantar as disciplinas, há um erro na informação que chegou até a Prograde, porque lá estão listadas todas as disciplinas da pós da elétrica, não sei o que aconteceu. Mas da graduação é um número enorme de disciplinas, são 84 disciplinas, tá? Não são turmas, são disciplinas. No EGC, o número de disciplinas de graduação e de pós é quase o mesmo número, né? Então, vocês têm aqui disciplinas que o EGC ministra, os docentes do EGC ministram para diversos cursos da universidade, e aqui são disciplinas de pós-graduação que são para mestrado e doutorado, e essas duas vocês vão ver em vários programas de pós-graduação, são disciplinas que são ministradas em outro idioma, no caso aqui é em inglês. Então, na graduação são 18 disciplinas, todas, segundo o Gregório, podem ser não presenciais. Mecânica, tem disciplinas que são da engenharia de materiais. Na pós-graduação, a mesma coisa. Apesar delas terem o nome EMC, elas são ou materiais ou pós-mec. Então, segundo a informação dos professores, segundo a informação dos professores, tem 7 disciplinas que devem ser presenciais. Eu coloquei também nas presenciais aqui aquelas que eles dizem que podem ser parcialmente presenciais, tá? Eu considerei como presencial. Então, são 7 das 84 disciplinas, e um total de 77 poderiam ter alguma atividade, ter atividades de caráter remoto. A pós-graduação, eu não consegui as informações ainda, mas tem um total de 32 disciplinas sendo oferecidas. Está sempre aparecendo 2019 mas vocês já veem para 2021, tá? Copiar e colar tem esse problema. Engenharia sanitária e ambiental tem um número elevado de disciplinas de caráter experimental, laboratório, que estão em vermelho aqui, portanto, não podem ser do tipo remoto. Então, das 37 disciplinas de graduação, 11 têm que ser essencialmente presenciais, exclusivamente presenciais, e 26 poderiam ser não presenciais. Na engenharia de produção,
em princípio, as disciplinas poderiam ser de caráter presencial, mas esse dado eu não posso afirmar com certeza, porque chegou bem tarde isso e eu já estava meio cansado, eu achei melhor não colocar. Mas são 35 disciplinas na graduação e são 11 disciplinas na pós-graduação. Engenharia química, também não temos dados do que pode ser presencial e o que pode ser não presencial, mas temos um total de 38 disciplinas de graduação, 17 disciplinas de pós-graduação. Aqui em engenharia química, vocês entendam disciplinas da engenharia química e da engenharia de alimentos. A mesma coisa na pós-graduação, disciplinas da pós-graduação de engenharia química e disciplinas da pós-graduação em engenharia de alimentos. Aqui aparece novamente essa disciplina que é disciplina ministrada em inglês. Então, são 17 disciplinas da pós-graduação. O INE tem um número elevadíssimo de disciplinas, porque é um fornecedor de disciplinas para a universidade toda, assim como o EGC também, né? E uma parte da elétrica, bom, enfim, mas o que acho que concentra mais no INE. Então, são 88 disciplinas de graduação sendo oferecidas, e dessas 88 disciplinas, 6 professores disseram que tem alguma restrição para que ela seja totalmente presencial. Algumas é porque tem um aluno que tem problema auditivo, tem outro que tem realmente uma parte experimental, não dá, mas, enfim, são 6 disciplinas. O que nos resta, 82 disciplinas que são candidatas a ter atividades remotas. A pós-graduação 2021, ela está sendo oferecida 11 disciplinas na pós-graduação de engenharia de ciência da computação. Bom, aqui também vocês veem um número elevado, além de ser um fornecedor de disciplinas, nós temos 2 cursos de graduação, né? Ciência da computação e sistema de informação. Está acabando. Então, outras informações. Então, as iniciativas na graduação que nós temos até o momento, a gente tem os TCCs, né, que a gente está tocando sempre que possível. Vamos os departamentos, os cursos vão fazer defesas online. Nós temos um pedido de vários formandos, então eu disse para vocês que uma estimativa mais ou menos correta é da ordem de 400 formandos para 2021. Então, esses formandos têm entrado em contato conosco, eles estão bastante preocupados em ter que eventualmente esticar essa formatura, né, essa colação de grau. Temos tido algum problema com os estágios. Depois eu vou mostrar para vocês, nós encaminhamos um ofício para o pró-reitor solicitando que considerasse a modificação das 2 portarias do CUM 017 e a 005 para que algumas atividades pudessem estar amparadas, ainda que opcional, em caráter opcional, amparadas, então, por uma resolução. O Marino acabou de me ligar um pouquinho antes da gente começar a nossa discussão aqui, disse que hoje à tarde a Câmara de Graduação está analisando isso. E provavelmente vai sair uma resolução, mas ainda não é nada definitivo. Tá? Na pós-graduação, a pós-graduação, claro, tem alguns problemas para ensino remoto, mas é talvez o conjunto de disciplinas que tem menor problema em ser de caráter não presencial, por alguns motivos, né? É difícil um aluno de pós-graduação que não tenha equipamento e rede em casa, porque faz muita parte da pesquisa bibliográfica e assim por diante. É da essência do trabalho de pós-graduação o trabalho individual, então já existem várias atividades do tipo trabalho orientado, trabalho de estudo dirigido e assim por diante. Do ponto de vista da universidade, um problema que eu tenho levantado junto com os diretores, eu, Sérgio, tenho discutido com o Sérgio também, a gente está hoje com
acho que um avanço a gente ter os comitês, mas os comitês, da forma em que foram criados, precisou uma reunião do CUM para que ficasse mais esclarecido qual é a função do comitê. Então, os comitês que foram criados, são 5 e mais um comitê que é presidido pelo reitor, eles não competem em decisão com os órgãos colegiados. Isso precisa ficar claro. Os órgãos colegiados continuam sendo a instância decisiva da universidade. O comitê, na verdade, ele faz as indicações de nível mais técnico em relação ao coronavírus, a Covid-19, né? Mas quem decide é a Câmara, são os colegiados, o CUM e assim por diante, né? Então, é isso. Em relação... Bom, eu vou abrir a palavra, antes eu vou mostrar, talvez, o ofício. Então, quem não estiver falando, a gente pede para que mantenha o microfone mudo. Use a mão do Jitsi para a Stephanie ver ali quem está pedindo para falar. O Sérgio, a gente está anotando as sugestões. Então, essa apresentação, eu vou corrigir esses errinhos aqui, vou acrescentar mais dados que eu já recebi. Então, em PDF está no site do CTC, a gente vai colocar lá. Se alguém quiser o PowerPoint, porque quer usar os dados para a apresentação, quer modificar a apresentação, me pede. Se for muita gente pedindo, a gente coloca lá no site do CTC também. Deixa eu só ver se eu minimizo aqui. Então, esse aqui foi o ofício que nós mandamos para o pró-reitor, ou seja, não é decisão nenhuma, a gente só pede que o pró-reitor indique para o comitê acadêmico que analise em caráter excepcional. A gente tem insistido muito no excepcional, a gente não quer nenhuma mudança nesse momento que seja definitiva, porque não é o momento de fazer isso. Então, tudo que a gente está falando é extraordinário. Passou essa fase da pandemia, a gente volta a discutir as coisas no ritmo e com a sequência que a universidade sempre tratou esses problemas, né? Então, a gente quer que analise a 017 e a 005. 017 é a avaliação, trabalho domiciliar, 005 é a avaliação excepcional, é o tipo de proficiência, né? Então, na época, a gente ainda estava falando que 25% dos nossos docentes tinham algum tipo de problema. Hoje, a gente já chegou à conclusão que está em 45%, né, só dos docentes, então estamos perto de 66%, e que isso vai ser um problema quando ocorrer a volta presencial. Vocês viram o número de estudantes do CTC é enorme, né? A gente sempre tem um número mais ou menos redondo, 6.000 graduação, 2.500 pós-graduação. Então, o distanciamento que o comitê do coronavírus está solicitando é muito difícil para a gente e para a universidade como um todo. Então, a gente tem que fazer alguma tarefa, antecipar, fazer algum planejamento para tentar contornar um pouco esse problema. A gente sabe que nem todos os alunos têm condições de fazer isso, mas não há concorrência. A gente acha que deve ser uma coisa colaborativa. Não vai começar o semestre seguinte antes que a gente tenha zerado todas as pendências do semestre atual. Então, eu sei que nos comitês estão estudando, inclusive, várias possibilidades, e se houver algum tipo de trancamento, que isso não conte no prazo máximo de integralização, enfim. Mas todo aluno que quiser terminar a disciplina, ele tem o direito de terminar a disciplina antes que o novo semestre comece. Acho que é isso. Então, eu vou voltar aqui para a nossa apresentação e botar a câmera de novo para... Então, acho que é isso. Pessoal, fiquem à vontade aí para pedir para falar. A gente pode
ir até perto do meio-dia e continuamos na segunda. Professor, por enquanto eu tenho um pedido estava aqui de Tiago Pessoa, por enquanto é o único para falar. Tá bom, pode falar, Tiago. Alô, bom dia. Oi, bom dia. Bom dia, professores. Eu só queria saber se vocês chegaram a ver alguma coisa que a UDESC fez o plano e o que vocês acham a respeito disso. Que eles montaram um plano recentemente dos próximos semestres, né? Olha, eu acompanhei um pouco, Thiago. Eu sei que eles fizeram um plano e estão implementando. De novo, todo mundo vai ter problema, né? Vocês viram hoje, a gente estava lá com rede cabeada tal e não conseguimos fazer. Isso vai ser... Imagina quando todo mundo quiser fazer ao mesmo tempo na universidade. Mas eu tenho acompanhado um pouquinho ali do pessoal da UDESC e eu achei até que foi rápido demais, né? Às vezes o pessoal está falando que a UFSC está lenta demais, mas a UDESC acho que foi muito rápido. Mas eles estão implementando. Acho que não tem problema, mas todo mundo vai ter, né? A UFSC provavelmente vai se basear mais ou menos nisso, ter 2 semestres em um, no caso, mais ou menos, ali? Tem várias propostas. Há uma proposta que diz o seguinte: a gente vai terminando as disciplinas, vai oferecendo. Eu acho esse sistema ruim. Eu acho melhor acabar um semestre, começa o outro, e a gente tem que pensar que nós temos 2 anos para zerar isso. Ainda dá, dependendo de quando a gente voltar, ainda dá. O problema todo é que daqui a pouco vão começar a surgir as pressões, né? E as pressões vão vir do pessoal que está fazendo estágio, do pessoal que quer se formar e assim por diante, né? Eu sempre relembro o que aconteceu na pós-graduação. A pós-graduação, uma semana de paralisação foi uma pressão enorme das pessoas que tinham acabado o trabalho de mestrado e doutorado e queriam defender a tese ou a dissertação. Nós tivemos que tomar uma atitude rápida, porque tu imagina tu ter 300, 200, sei lá quantas defesas nós já tivemos nesse período, ações judiciais pedindo para o aluno poder defender. E aí a gente viu que tinha uma brecha que dava para fazer, está funcionando super bem. Acho que não tivemos nenhum problema. No CTC não foi relatado para a direção nenhum problema, e a gente conseguiu resolver. Mas foi até atropelado. Agora, no trabalho remoto, eu acho que a gente está com um tempinho um pouco maior para poder fazer. Claro que já passaram quase 3 meses, está todo mundo cobrando da gente, os alunos estão cobrando, tem alguns alunos que acham que vão ser prejudicados se tiver trabalho remoto e tal, mas a gente está frisando. 2 coisas são inegociáveis, ou seja, a garantia de que todo aluno vai poder acabar a disciplina dele, terminar, né, ir até o final, e que toda decisão que nós estamos encaminhando, ela é caráter excepcional, porque a gente não quer que ninguém aproveite o momento agora para enfiar a goela abaixo, solução não presencial, tal. Pode até ser que a gente venha fazer isso, mas não é esse momento que nós vamos decidir isso em definitivo. Aqui nós estamos realmente numa sala de cirurgia, tendo que cuidar do paciente, e depois que a gente sair, a gente vai pensar o que a gente vai fazer. Tá? Ok, obrigado, professor. Tá. Professor Edson, antes de passar a palavra para o Cauê, que pediu, eu queria pedir que as pessoas só para a gente organizar e manter uma fila, as pessoas que têm interesse em fazer perguntas, todos podem fazer perguntas, nos peçam a palavra e mandem a pergunta pelo microfone, porque a gente não consegue. Eu estou tentando dar atenção também pelo YouTube no chat, são pessoas que estão tendo acesso aqui, mas a gente não consegue acompanhar a pergunta feita escrita no chat, também mais a fala, então todos podem levantar a mão e fazer as suas perguntas pelo microfone, por gentileza. E o Cauê pode falar, eu acho que o microfone está liberado. Isso aí, então, Cauê, contigo. Obrigado, professor. Eu não vou ligar o webcam aqui para não ameaçar a infraestrutura que a gente tem. Então,
professor colocou aí da pressão, eu acho que é muito importante a gente esclarecer que já está tendo muita pressão para o retorno das atividades de qualquer forma. E essa pressão não está vindo dos estudantes, não está vindo dos professores, nem dos técnicos, ela está vindo de fora. A gente vê aí a mídia local, né, a grande mídia, toda semana espalhando mentiras sobre a universidade, que ela está parada, que os professores não estão trabalhando, que estão recebendo sem fazer nada. Né, que são mentiras absurdas que desmerecem todo o trabalho que a universidade tem feito aí nesse combate à pandemia, e em todas as atividades que já mantinha antes, né, estão sendo mantidas aí na medida do possível. A gente também vê esse movimento Floripa Sustentável, composto por associações empresariais, pressionando a UFSC pelo retorno das atividades imediatamente, sem considerar todas as complicações para isso. Um movimento que já vinha pressionando também contra o isolamento, né, se não me engano, em consonância aí com a política quase genocida do nosso governo, né. Bastante complicado a gente ameaçar a autonomia da universidade, né, por esses grupos aí que ficam pressionando a universidade, né. Acho que toda decisão que a gente for tomar tem que vir daqui de dentro, por meio da democracia que a gente tem, né, por meio das nossas instâncias, por meio de ouvir as categorias da universidade. Nesse sentido, eu quero ressaltar que os comitês que a reitoria estabeleceu aí, eles estão trabalhando, né, para elaborar um plano de retorno, mas eles não estão fazendo a discussão necessária, eles estão evitando ao máximo, né, discutir todas essas questões que afligem todos nós, né. Então a gente precisa ter muita calma, né, a gente precisa considerar muito bem de onde estão vindo cada uma desses passos que estão sendo tomados, né. Por exemplo, esse ofício que as direções de centro receberam aí, da Prograde, pedindo para elencar as disciplinas que podem ser ministradas de forma não presencial. Esse ofício ele não foi elaborado pelo subcomitê acadêmico, ele não foi discutido. Essa iniciativa ela foi tomada de forma unilateral pela Pró-Reitoria de Graduação. E quais foram as diretrizes estabelecidas para que a gente possa avaliar se as disciplinas podem ser ministradas não presencialmente? Não foram estabelecidos esses critérios. Então quem que pode avaliar isso de verdade, né? Quem que pode avaliar essa qualidade vai ser ameaçada ao ponto de a gente não conseguir aprender e no final ter a aprovação da disciplina sem ter realmente assimilado os conhecimentos da forma correta, né? Porque a gente já tocando de uma estrutura que é estabelecida aí na universidade há décadas, né? As nossas formas de aula, os nossos instrumentos avaliativos, e de repente vai trocar tudo isso por medidas que são tomadas às pressas, né? Por simplesmente um software de videoconferência e algumas mensagens no Moodle, e a gente não está discutindo a fundo qual vai ser o impacto disso nos estudantes. E a gente está desconsiderando de uma forma bastante desonesta, e eu não falo aqui, claro, do professor Edson, nem de nós aqui, mas a comunidade está desconsiderando de forma bastante desonesta os estudantes que não simplesmente não têm computador e internet, mas podem não ter tempo, podem não ter condições nessa pandemia de prestar atenção numa aula quando estão em casa cuidando dos irmãos, cuidando dos pais, dos avós que estão doentes. Estudantes que estão precisando trabalhar mais agora que a família pode ter perdido emprego em pandemia. A gente está numa época de crise, a gente está numa crise social, uma crise sanitária, uma crise econômica simultâneas. E a gente não pode ficar simplesmente querendo retornar à normalidade aqui dentro. Eu contei 3 minutos aqui para mim, porque eu tenho medo de falar demais, mas só queria pedir que a gente tivesse toda a responsabilidade quando for pensar qual que é a solução. Eu não me apresentei no começo, mas eu sou o Cauê, eu faço parte da coordenação geral do DCE, e a gente vem trabalhando para que os estudantes sejam ouvidos nesse processo, né, para que a gente consiga garantir que as decisões tomadas não provoquem aí a evasão de milhares de estudantes que não têm condições de estar estudando como muitos de nós privilegiados aqui, né. Então é só isso que eu queria deixar, essa reflexão. A gente continua trabalhando para garantir isso, e eu oriento vocês aí a acompanharem as páginas dos centros acadêmicos de vocês, do DCE, dos sindicatos que estão promovendo esses debates mais abertos, né, que às vezes a nossa administração central, e aqui eu não critico diretamente o CTC, é claro, se opõe a fazer. Obrigado aí, desculpa se eu falei demais. Tá bom, obrigado. Depois eu faço um comentário geral sobre isso. Professor Edson, pela ordem a gente tem agora a Vitória e depois o professor Camponogara. Tá bom. Então, Vitória, é contigo. Tu é de que curso, Vitória? Bom dia. Bom dia. Tô te ouvindo. De que curso tu é? Engenharia Civil. Engenharia Civil. Tá, estava meio cortado. Engenharia Civil. Tá bom. Eu tenho uma pergunta, porque
desse semestre, né? E grande parte dos formandos tem essa pergunta. Tem a possibilidade de apresentar o TCC online? Tem alguma decisão? Como é que é? Está bem cortado a tua fala. Eu ouvi que você é formanda esse semestre, mas não ouvi o restante. Ela quer saber se pode apresentar o TCC online. Pode. Quer dizer, a gente está entendendo que o TCC está no mesmo nível das apresentações de mestrado e doutorado e que vai ser possível online, sim. Tá. Você só está faltando o TCC ou tem disciplina também? Eu tenho uma disciplina optativa, aí era essa também uma dúvida. Teria, como é uma optativa, talvez, fazer algum outro estudo ou falar com o professor para tentar poder validar de alguma maneira algum trabalho, não sei. Então, se vocês têm algum pensamento sobre isso também. Era um pouco o comentário que eu ia fazer da fala do Cauê. Então, isso que os comitês estão encaminhando para a Prograde achar uma forma de fazer isso, tá? Mas tá na lista das coisas que estão sendo estudadas, sim. Ou seja, é um número expressivo de formandos e então isso tem que ser viabilizado. Quando a gente fala da disciplina, a disciplina de caráter remoto, tá? Só fazendo uma observação, nós temos recebido uma quantidade de manifestação por parte de pais, de mães e tal, que, na essência, diz o seguinte: eu, em hipótese alguma, quero ver meu filho em sala de aula enquanto não passar a pandemia. Então, por um lado, a gente sabe que a solução remota talvez não seja a solução ideal, mas tem muitos alunos que, por pressão da família, por aquela razão que eu apresentei na semana passada, apresentei para o conselho, nós temos vocês, né? Vocês, alunos de graduação, vocês estão na faixa dos 18 a 30 anos, né? Essa é uma das 3 faixas que mais se contamina. Então, as faixas que mais se contaminam é de 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50. E a faixa mais letal é 50 a 60, 60 a 70 e acima disso, né? Então, nós temos aqui na UFSC 1/3 dos nossos alunos, na UFSC aqui de Florianópolis, 1/3 dos nossos alunos moram em Florianópolis. Então, olha a situação. Nós temos 1/3 dos alunos na faixa que mais se contamina, que vão voltar para casa e vão ter convivência com a faixa que a contaminação é mais letal. Então, a pressão que a gente tem recebido das conversas com os pais e tal, é exatamente como fazer para gerenciar isso, né? Como é que você faz para que o aluno que mora aqui, que é uma parcela significativa, né? Estamos falando de 2.000 alunos do CTC, que mora aqui, não se contamine e não leve a contaminação para casa. E a chance de uma contaminação num prédio que nem o bloco B do CTC, em que num horário de pico a gente tem 1.500 alunos ali, claro que a gente não vai ter isso, é enorme. Então, todas essas são variáveis para resolver o problema. Dá a impressão que não tem solução, né? O Eduardo Camponogara trabalha bastante com otimização, mas dá a impressão que o espaço de restrição leva a um conjunto vazio de solução, mas é isso que a gente tem que estar mexendo, tem que estar pensando. É isso, acho que estou o Eduardo agora, que é da lista, é isso, Stephanie? Eu tinha caído aqui, professor, mas agora voltei. Para mim, tinha falado a Vitória e agora seria o professor Camponogara. É isso, Eduardo. Tá, então, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de participar desse evento. Queria agradecer aí a direção do CTC, o professor Edson, o professor Peters e os demais funcionários pelo trabalho que está sendo realizado. Tenho certeza que não é nada fácil, né?
Primeiro, eu queria fazer um comentário em relação ao que o Cauê falou, e de fato eu nunca trabalhei tanto quanto agora, né, porque a gente está tendo que lidar com atividades que eram fáceis de ser realizadas, uma conversa de corredor, e a gente tem que organizar uma conferência com 2, 3, então realmente ficou complicado, né? Então, além disso, estamos lidando com filhos, com a educação em casa. Então, agora, a pesquisa, nós estamos fazendo o melhor que a gente pode, com os alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica. Então, não é verdade que nós não estamos trabalhando. Talvez esses documentos, uma sugestão, pudessem talvez trazer essa informação, Edson. Sabe, alguma informação nesses documentos desse trabalho que está sendo realizado, de defesas, projetos, até para dar um respaldo à comunidade. Isso me ocorreu agora. A minha pergunta, que eu estava me preparando para fazer, ela foi parcialmente respondida pela pergunta da Vitória. Nós temos um grupo, não lembro agora, mais de 30 estudantes no nosso curso, que estão em trabalho de fim de curso, o trabalho de conclusão de curso, e aí ficou no ar essa questão, se as defesas podem ser realizadas de forma remota, então, se o departamento pode emitir essas portarias com videoconferência, e também a questão da inserção dessas notas no CAGR, né, tendo em vista que a universidade suspendeu todas as atividades, etc. Então, você vai poder fazer a inserção dessas notas e, com isso, também realizar a integralização dos currículos e a formatura, mesmo que por gabinete, videoconferência desses profissionais, para que eles possam, né, buscar os seus caminhos na sociedade. Então, eu acho que essa é a questão importante do ponto de vista do departamento. Essa questão aí que está dos nossos estudantes. Obrigado, Edson. Eu vou confirmar com vocês a defesa do TCC. Eu vou ligar para o Marino e pedir para fazer dar uma diretiva para isso, porque não tem problema nenhum. Quer dizer, mestrado, doutorado, que ainda há banca, às vezes com membro externo e tal, tem funcionado super bem, e a gente está respaldado pela experiência, então dá para fazer. E o DAI vai conseguir introduzir isso, as notas, para a gente fazer a formatura. A gente está fazendo colação de grau direto, tá? A Ariana tem participado mais da colação de grau, o Sérgio, eu faço, às vezes, alguma. Mas já tivemos com número variável, 5 pessoas. Agora vamos ter uma com 29. Vai ser, acho que da engenharia sanitária e ambiental, se não me engano. Então, a gente vai fazer uma colação com a família e tal. Não sei o que vai acontecer, porque as plataformas estão cada vez mais difíceis de usar, né? Mas, uma outra informação importante é que a gente vai tentar, estamos falando lá no comitê do COTIC, né, que é o Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação, para que a gente use outras ferramentas, inclusive o Google, Microsoft e tal, para dar suporte para a gente. Para a universidade é de graça, então não tem razão a gente não abrir essa possibilidade também, tá? Para a gente conseguir contornar um pouquinho esses problemas que a gente tem tido. Mas eu encaminho, Eduardo, vou só confirmar com o Marino e depois já faço um ofício circular aí para vocês. Eduardo. Tá. Então tá, obrigado, Edson. Era isso. Professora, eu não tenho, por enquanto... deixa eu ver aqui, tem o Igor, na verdade. O próximo, então, seria o Igor para falar. Então, contigo. Oi, professor, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Perfeito. Bem espaço de fala aqui. Primeiro, eu gostaria de parabenizar pelo espaço, pela reunião, que é importante para caramba, para a gente ser ouvido e há dúvidas relacionadas à graduação. Primeiro, eu queria saber um pouco sobre a relação das atividades voluntárias que estão ocorrendo agora com a portaria 364. Para mim, fica um pouco complicado de entender se as atividades voluntárias elas são permitidas ou não, por professores para adiantar alguns conteúdos bem, as atividades estão paradas, né? E a iniciativa justamente para tentar adiantar alguma coisa como uma optativa, assim, sem cobranças. Isso
está de acordo com a portaria, eu não consegui compreender lendo as duas coisas. Uhum. O Igor, na verdade, não tem nada que impeça. Atividade voluntária ou seja, se um aluno for na sala de aula do professor em tempos normais, pedir para tirar dúvida, o professor tira dúvida de 1, de 10, ou da turma inteira, não tem problema nenhum, é uma atividade opcional. Ou seja, a ferramenta que ele usa para fazer isso também pouco importa. Então, é isso que a gente está fazendo. Mas a gente está fazendo com outro espírito, tá? Não é com o espírito de reposição de aula, que isso não pode, isso está proibido. A gente está fazendo com o espírito de treinamento para a gente conseguir mapear um pouco as dificuldades que a gente tem, que não são pequenas, né? Então, não sei se vocês têm participado da nossa troca de experiência, acho que são as terças-feiras, né? Então, quem faz essas atividades com os alunos tem passado para a gente o que usa, qual tipo de microfone, de câmera, se usa, o que usa para dar aula, e assim por diante, né? Fugiu o nome. Lousa, tem lousa adesiva, bom, enfim, cada semana tem uma novidade. Então, é um pouco nesse espírito, tá? Isso está não está passando por cima da portaria, não. O que não pode é qualquer atividade que tenha caráter de reposição de aula, porque isso vai prejudicar quem não está participando. Isso não pode. Obrigado pela posição aí. Tá bom. Eu não tenho registro aqui, professor. Deixa eu ver aqui. Agora teve um pedido do Gabriel. Depois o Sérgio podia falar um pouco da experiência também. Deixa o Gabriel falar e daí o Sérgio podia falar um pouquinho. Ok. Oi, Gabriel. Gabriel. Bom, Sérgio, quer ir falando enquanto o Gabriel tenta conectar? Sim, eu só ia complementar que eu coloquei agora no chat o link que a gente tem que colocar as nossas apresentações de conversas entre professores, entre alunos de pós-graduação que também são professores, e nesse link a gente tem colocado a súmula de cada apresentação que eu tenho ocorrido, a gravação e os materiais que o professor disponibiliza. Então, a gente teve agora, na última apresentação, por exemplo, a lousa adesiva. A lousa adesiva é um quadro, né? Filma, grava ou até no vivo. Mas, enfim, são várias tentativas e que os professores estão tentando, tá? Estão falando. Eu tenho participado com alguns deles diretamente, compartilhando experiências, e eu até pensei em fazer também uma apresentação sobre o uso dessa plataforma, que como ela é free, ela é simples de usar, os alunos que é participante está com câmera, microfone habilitado, bem livre, vamos dizer assim, não tem restrições. Então, alguns pedidos para mostrar como gravar a aula, como transmitir pelo YouTube, como compartilhar, coisas muito básicas, né? Mas tem professores que não têm essa convivência, então eu penso também em compartilhar essa pequena experiência que eu estou tendo. Eu estou fazendo isso com um grupo de alunos, né? Não sei se algum dos alunos está aqui na sala, e poderia compartilhar realmente o que nós estamos fazendo, as dificuldades que nós estamos tendo, porque realmente é muito mais fácil a gente dar aula ao vivo. Mas aí eu convido vocês a olharem esse link, portal CTC, conversa sobre experiências docentes, que a gente já tem feito antes, tá? Já vínhamos fazendo antes no presencial, mas agora intensificamos nessa época, voltaram as discussões e as experiências sobre o ensino não presencial.
É isso, professor Olivieri. Meu microfone está fechado aqui. A experiência tem sido muito boa. A gente fez, em princípio, mais a troca de experiência no CTC e tem vindo gente de vários centros, de Joinville, de Araranguá, de Blumenau, que querem participar, que estão interessados, tal. É uma experiência muito, muito rica mesmo. É impressionante como a universidade vai se recriando, né, a cada dificuldade. A pena que, às vezes, a imprensa é maldosa com aquilo que a gente faz no dia a dia, não reconhece muito que a gente está no mesmo barco e se meia dúzia tira água e 10 botam água, a gente vai afundar, né? Então, mas o Eduardo falou, eu vou compartilhar também com vocês, porque o trabalho remoto eu não desejo para ninguém, porque quem tem filho, tal, meus filhos têm aula de manhã, por isso que às vezes eu vou para a universidade, e eu consigo trabalhar à tarde e à noite. Isso significa que eu vou dormir meia-noite, 1h, 2h da manhã, e acordo às 6h. Né? Então, não é um ambiente de trabalho muito razoável, não. Eu achava que ia demorar uns 15 dias, e agora, com 3 meses, estou começando a ficar cansado. E aí, quando tu ouve o Renato Igor e Companhia Limitada dizendo que a gente está recebendo sem trabalhar, realmente deixa a gente muito chateado. Mas é só um desabafo. O Gabriel está por aí, Gabriel? Tem mais alguém que queira falar? Tá, fica à vontade, a gente tem mais uns 10 minutinhos ainda. O microfone do Gabriel está aberto, mas eu não tô ouvindo. Aproveitando que a Stephanie está aí, eu também quero agradecer aqui ao pessoal do CTC, em particular a Stephanie, que tem nos ajudado em todas as lives. Está ficando uma perita nessas reuniões, mas é assim, a gente está aprendendo também, né? Mas a Stephanie tem feito um trabalho enorme aí. A gente tem tocado toda a parte administrativa do CTC junto com o pessoal. E o que a gente quer é isso, né? Trocar ideias para que a gente tome a melhor decisão dentro daquelas informações que a gente tem. Não temos todas as informações, né? Vocês viram na apresentação, eu gostaria de ter informações sobre os alunos, né? Mas a gente não tem, não sei quais alunos têm problema de imunodeficiência, e assim que a gente conseguir levantar esses dados, a gente vai colocar, mas é importante a gente ter esses dados para compartilhar com vocês. E é importante também que a gente faça uma conversa aí semanal, pelo menos uma vez por semana, ou a cada 15 dias, para a gente ir se atualizando de tudo que pode ser feito. Eu acho que o Gabriel não conseguiu, não sei. Tem o Bernardo. Microfone fechado agora. Aqui. Posso pedir a palavra, será? Bernardo, pode. Tem a Tamires. Bernardo e Tamires. Pode falar. Oi. Me ouvindo? Estou ouvindo. Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Tudo bem? Uma questão que eu gostaria de levantar, que acho que não foi muito discutido anteriormente, é o fato da UFSC ser uma entidade com sede em Florianópolis, né, e em outras partes, mas com uma significância nacional. Por exemplo, eu estou falando aqui diretamente de Belo Horizonte, estou até aqui com a camisa do meu Cruzeiro, e tem vários colegas que são de São Paulo, de Goiás e de diversas regiões. E levando isso em consideração, e como a situação está mais complicada, principalmente em São Paulo, em algumas cidades do Nordeste, do que está em Santa Catarina, seria um grande problema o retorno das aulas presenciais pelo fato dessas pessoas terem que se deslocar até Florianópolis e região e possivelmente levar a doença. Então, parece que a solução mais viável seria mesmo aulas virtuais, principalmente nesse começo de próximo semestre. Aí eu gostaria de saber se o senhor pode dar uma amenizada na ansiedade que todos os alunos estão sentindo. Imagino que o próprio corpo docente também está sentindo
nessa falta de alguma informação, mesmo que não tão concreta, mas uma forma talvez até especulativa, de como que o senhor vê a possibilidade de a gente ter, por exemplo, o semestre que vem inteiro totalmente virtual, ou se não, se está sendo possível voltar às aulas, como é que é essa visão aí de quem está mais por dentro do assunto? Tá. Olha, a nossa previsão, ela passa ali por início de agosto, né? Então, início de agosto, se a gente conseguir ter atividades presenciais, mas, olha, isso não é dado oficial, tá? É uma previsão nossa aqui de discussão. A gente conseguiria fazer os 4 semestres até final de 2020, início de 2022. 4 semestres, porque eu estou contando esse e os do ano que vem. O problema todo é que vão ter regras muito rígidas para a gente entrar em sala de aula, assim como vão ter regras rígidas para o pessoal que tem imunodeficiência, enfim. Então, eu pego assim, um caso. Tu é de que curso? Teu curso qual que é? De produção. Elétrica. Tu faz quantas disciplinas de semestre? Eu estou fazendo 5 e também estou na empresa júnior, que inclusive está rodando remotamente. Tá. Então, na verdade, o ensino remoto, as aulas remotas, elas não vão resolver o problema. Tu não vai conseguir fazer 5 disciplinas, mesmo que todas fossem de caráter teórico, tu não vai conseguir. Mas imagina se tu conseguisse fazer 1 ou 2. Ou seja, quando você voltar, tu vai ter 3 disciplinas para fazer presencial. Então, se isso acontecer com a maioria dos alunos, a gente consegue readequar a sala de aula para poder fazer a coisa com um pouco mais de tranquilidade a partir de agosto, setembro, quando recomeçar. Mas é importante que a gente faça alguma coisa agora. Então, porque está todo mundo muito pouco tranquilo, né? Eu vou para a universidade, vou praticamente todo dia, dou uma passada lá, porque tem sempre alguma coisa para resolver, mas eu vou te dizer, eu volto para casa super angustiado, porque uma hora ou outra vai dar errado. Então, mas eu sou uma pessoa, né? Quando tu calcula a probabilidade para 6.000 pessoas, a chance de dar errado aumenta muito. Então, ou seja, tu imagina no bloco B lá, tu tens 3 alunos ou um professor que esteja contaminado e entre lá numa hora de troca de aula entre 10 horas, por exemplo, 10, 10, 10. A chance de você contaminar 50 pessoas é enorme. 50 pessoas contaminadas, em seguida, vão contaminar. Ou seja, a gente faz um estrago. Então, esse é o problema que os comitês estão se debruçando para tentar achar uma solução. Por isso que eu digo, eu acho, da forma que está se discutindo na universidade, que não vai ter muita saída a não ser delegar para os centros acharem alguma solução que seja adequada para o centro. Porque o que é adequado para o CTC pode não ser adequado para a física, certamente não é adequado para a medicina, para a enfermagem. Então, provavelmente vai sair algo desse tipo. Mas, independente da solução ser global ou não ser global, ser individualizada por centro, por unidade acadêmica, ela necessariamente vai ter que passar por atividades que sejam não presenciais. Seria melhor, por exemplo, que tu viesse para Florianópolis só depois que, lá no final, quando for retomada as atividades. Mas, nesses 2 meses, seria excelente que você fizesse 1 ou 2 disciplinas para te aliviar quando voltasse. Então, isso é caráter geral, eu acho que vai ser assim, vai ser uma situação mais individualizada por departamento, por centro, mas que vai passar pelo online mesmo. Quem é o próximo? Professor, certo.
Obrigado. Obrigado. Gabriel, que ele não conseguiu fazer a pergunta dele pelo microfone, mas ele fez aqui no chat, se o senhor quiser ler. Tá. É sobre formatura online. Não, Gabriel, é o seguinte, as formaturas, por ter muita gente, inclusive tu és da mecânica, né? A última formatura que nós fizemos, eu acho que foi da mecânica e da materiais. E como ela junta muita gente, então a chance de ter contaminação é grande. Então, naquela formatura, que foi a última que eu participei, eram quase 1.000 pessoas dentro do auditório. Depois eu fiquei sabendo que no curso de materiais, um dos alunos, não sei se foi ali no centro de eventos ou se foi no baile, ele foi contaminado e contaminou, eu acho que mais 10 pessoas, se não me engano, na família dele. Felizmente ninguém não teve óbito, nada, mas tu imagina o problema que é. Então, em princípio, elas vão ser online. Se a situação melhorar, mesmo que não tenha local no centro de eventos, se o comitê que cuida da pandemia disser, não, pessoal, agora dá para fazer, a gente faz o CTC, não tem problema, tá? Mas eu acho que a melhor coisa é manter a data, ou seja, está previsto para agosto, está previsto para agosto. Vamos ver se a gente consegue fazer presencial. Se não fizer presencial, vai ser online. Tá? Agora a gente tem a Tamires. Aproveitando. Sérgio? Eu queria só complementar a questão das formaturas. Posso falar só um minuto? Pode. Quem sabe o senhor fecha a câmera que está travando bem. A voz está meio cortada, acho que é melhor tu cortar a câmera, então. Só deixar a voz. Isso. Tenta agora. Talvez eu possa falar depois, mas era só um complemento, porque da mesma forma que a gente está tratando, se eu estou sendo ouvido, eu queria complementar aqui. Essa pergunta do Gabriel Berlat também serve para os formandos que já têm direito à formatura de 2019 e 1. Então, várias turmas querem fazer uma cerimônia presencial também. Então, provavelmente, a gente possa fazer uma previsão, né, lá para agosto, conforme está previsto para as turmas novas, de 2021, também para agosto programar o de 2019-1, né? Claro, tudo dentro de um protocolo que a gente não tem ainda. Mas eu imagino que essas formaturas, se forem presenciais, terão que ser feitas somente com os formandos, né? Sem nenhum convidado. E aí com a transmissão, por tudo, por algum caminho para os convidados. Então ela não vai ser normal como foi as últimas, né? Certamente vai ter que ser adaptada. Se for presencial. E se for via online, as turmas também podem preferir assim, a turma da medicina do 2021 já chegou. E bacana também. E aí a transmissão pelo YouTube permite que os convidados assistam todo o processo. É isso que eu queria complementar, professor de Pedro. Perfeito. Então tá bom. Agora a Tamires, né? Isso. Sim, pode falar. Agora não estou mais. Ao fato de estar vendo essa reunião e tirar as dúvidas dos alunos. Eu faço engenharia de materiais semestral e no último trimestre. Tá. Então, já tem acabado em maio e a gente já está na metade do trimestre, o que deixa os alunos trimestral. Tá. Esse seria o meu último trimestre. Tá. Cortou um pouquinho. Tu tá fazendo disciplina e estágio, é isso? Ou TCC? Então, tá um pouco preocupado em relação a grafar, porque ainda não... Oi?
Tá bem cortado, não sei se alguém está... Tá bem difícil de ouvir a Tamires. Não sei se o senhor quer passar para o Gustavo e a gente aguarda. Eu, pelo menos, não consegui ouvir a Tamires. Não consegui Tamires, ouvir, se só você... ouvi que ela está no último trimestre. Isso, Tamires, se você não conseguir falar pelo microfone devido ao problema técnico, pode escrever como o Gabriel fez no chat. Tá. Tá cortado mesmo. Não dá para ouvir. De repente, passamos para o Gustavo e depois voltamos, se for, pode ser. For possível. Ok. Professor, me ouve? Sim, estou ouvindo. Ok. Então, eu vou escrever. Perfeito. Não, primeiramente, de novo, parabenizar o professor Edson e a direção do CTC por estar promovendo essa conversa. A minha pergunta, ela talvez seja uma pergunta um pouco mais específica. Eu estou, no momento, cursando a disciplina de estágio obrigatório no exterior, e eu tenho tido contato com, eu faço engenharia de controle e automação, e tenho entrado em contato com o coordenador de estágio do curso, o professor Felipe. Ele tem ajudado bastante a sanar algumas dúvidas sobre como proceder, mas a única dúvida é que na última conversa a gente talvez não tenha conseguido sanar, foi de que muito provavelmente no próximo semestre eu renovarei o meu estágio aqui, e todo estágio no exterior ele precisa de um termo de compromisso, que tem que ser assinado pelos representantes da empresa, por mim, pelo professor orientador, e ser entregue na UFSC. Esse documento, hoje, ele tem que ser entregue, ele não pode ser escaneado, ele tem que ser com o documento original, 3 vias, com as assinaturas. O procedimento normal seria pegar essas assinaturas aqui e enviar por correio para a UFSC, endereçado para a UFSC. Teria um prazo de até 30 dias, se eu não me engano, eu não estou certo sobre esse prazo, mas tem um prazo que eu acho que é de mais ou menos 1 mês após o início do contrato, para enviar esses documentos. Caso contrário, acho que não teria algum problemas administrativos para validar esse estágio. Hoje, se as atividades na UFSC administrativas também não retornarem, teria-se algum contorno ou alguma possibilidade de enviar esses documentos escaneados ou algo do tipo? Gustavo, não vou te dar uma resposta definitiva, mas tu faz o seguinte, o pessoal aí tu tá na França, não? Não, tô na Alemanha. Tá na Alemanha. O pessoal daí, provavelmente eles vão assinar, tu vai escanear, mas todo o resto, nós aqui, quem for assinar, a gente assina com uma assinatura digital. Tu entra no Assina UFSC e lá vai te ensinar como é que tu faz uma assinatura digital. Então, todos os alunos têm, inclusive nas formaturas a gente está precisando que o aluno tenha a assinatura digital. Aliás, quem está ouvindo aqui já pode aproveitar e fazer, tá? E a gente toca para frente assim, tá? Então, o Felipe vai assinar, você vai assinar, quem mais? O Lenzi, lá da coordenação de estágios, vai assinar, tudo vai assinar digital. Agora, os alemães a gente não vai pedir para fazer uma assinatura digital. Ainda que poderiam fazer, tá? Mas eles assinam, tu escaneia e manda. Escaneia, provavelmente não tem problema. Isso. Okay. E o resto, tudo que for os brasileiros, forem brasileiros, daí assina pelo digital. Aqui da UFSC. Tá? Ok. Perfeito, professor. Obrigado. Tá bom. O Rafael agora. A gente pode passar para o Rafael isso, enquanto a Tamires digita a pergunta dela. Tá dando para escutar? Tá certo. Então, meu nome é Rafael, sou aluno de Engenharia Mecânica e a minha dúvida é meio específica também, então eu não sei se o senhor vai ter uma resposta pronta. Mas, enfim, a questão é que eu sou aluno de mobilidade acadêmica na UFSC e atualmente eu estou com um contrato vigente de estágio, porém esse contrato vai finalizar no final de julho. E aí eu pretendo renová-lo com a empresa, só que a dúvida que fica é, a data de início do novo contrato vai ser já no início de julho, beleza. Mas qual seria a data final do contrato, já que eu não sei quando o semestre vai finalizar na UFSC e no semestre seguinte eu já estaria na minha universidade de origem? Saberia responder? Agora tu me apertou. Esse é difícil. A gente
Eu sugeriria para fazer por 6 meses a partir de julho, mas dá para fazer por um ano também ou não? A ideia, eu queria assinar com um ano, só que o problema é que se eu assinar por um ano, eu vou ter um semestre na UFSC, aí eu vou deixar de ser aluno da UFSC, mas vou estar com um contrato de estágio lá, eu não sei como é que funciona, se dá problema, entendeu? Não, esse nós vamos ter que perguntar lá no DIP, porque... Esse eu não sei te responder, Gustavo, mas a gente resolve, tá? Tranquilo, então eu entro em contato com... Isso. Eu teria tendência em fazer pelo prazo maior e depois rescindir o contrato quando fosse necessário. Mas acho que é melhor perguntar isso lá para o Lenzi. Lenzi do DIP, beleza, eu vou procurar o e-mail dele. Tá. E já uma dúvida mais simples, já aproveitando, é que, acho que tu já respondeu até com a dúvida do Gustavo, mas as assinaturas do contrato de estágio estão funcionando todas de forma digital, tudo não assina UFSC lá. Tu faz um ID UFSC lá e pelo ID UFSC tu assina. Eu tenho assinado tudo assim e funciona bem, viu? Mas e no caso da assinatura por parte da empresa? A empresa, eles até poderiam fazer assina UFSC, mas eles assinam, tu escaneia e o resto a gente assina com assina UFSC. Beleza, então. Qualquer coisa, se o Lenzi reclamar, eu falo com ele. Tranquilo. Obrigado, professor. Chegou a pergunta da Tamires, professor. Tamires, o caso do trimestral da materiais é bem mais complicado, mas é o seguinte, o primeiro trimestre, que deveria já ter acabado, né, falta bem pouquinho para acabar, pelo que eu entendi, assim, do que o pessoal está falando. Ou seja, ele segue o curso normal, acabou, e provavelmente vai acabar pelo não presencial, ou até melhor, porque como é um número bem pequeno, acho que eu fiz a contagem lá, são 126 alunos só que estão no trimestral agora, então, assim que a gente puder fazer a Prograde autorizar, esse é um curso que poderia fazer atividades presenciais com espaçamento, desde que o professor e os alunos não tenham comorbidade. Então, poderia encerrar e já começar o trimestre seguinte. Tá? Só vai ter que aguardar um pouquinho, porque isso vai ter que ter uma resolução da Câmara permitindo esse caso especial. Mas, realmente, a engenharia de materiais é um número bem pequeno de alunos que está no trimestral, e isso dá para resolver. Ou seja, nenhuma sala vai ficar lotada de aluno, não. Então, a gente conseguiria fazer isso. O que der para fazer remoto, a gente vai fazer remoto. O que não der para fazer remoto, vão ser muito poucos, a gente faz. E, em seguida, já vai abrir a matrícula para o trimestral. Mas o CUM vai redefinir o calendário. Então, vai ter um tempinho aí ainda para resolver isso. Mais alguém? Catherine? A gente tem a Catherine. Está meio cortado a tua comunicação, vamos ver. Oi. Não. Não estou conseguindo te ouvir, Catherine. Professor, eu acho que talvez possa ler, ela tinha mandado uma pergunta antes aqui, caso ela não consiga falar. Deixa eu ver se eu acho. Ela colocou porque a UFSC não retorna com as aulas, sendo que as outras universidades já retornaram com aulas online. Não cito aulas presenciais, porque não convém no momento, mas aulas online, mesmo com os docentes no fator de risco, poderiam dar suas aulas das suas próprias casas. Se passaram 100 dias da pandemia e quantos alunos do CTC já perderam o semestre? E se continuar dessa forma, vai ser mais um semestre.
Eu não sei se era essa a pergunta, mas ela tinha deixado esse comentário aqui no chat. Na verdade, a gente está tentando achar uma solução, mas agora é opinião pessoal, tá? Não quero passar por cima de comitê, nada, porque eles estão lá e estão fazendo o trabalho deles, que é muito importante. É que, inicialmente, se pensou numa solução para o UFSC como um todo, e hoje a gente viu que essas sessões são quase indisponíveis, né? Então, o que parece que está entrando é essa solução que seja uma solução mais descentralizada, que tenha a especificidade de cada centro e tal. É verdade que demorou bastante, mas é verdade também que a gente ainda não passou o perigo, né? Então, a gente está todo mundo com muito medo de tomar uma atitude errada e depois ter que parar de novo, porque parar de novo é muito pior do que continuar parado. Mas o fato é que a UFSC foi a pioneira no ensino não presencial, no ensino à distância, isso na década nos anos 2000, e hoje nós estamos muito mal na foto, né? Então, a gente tem dificuldade muito, muito grande. A primeira delas é que ninguém está preparado para aula presencial, acho que 5% dos professores. Então, a gente está aprendendo isso. E então, por isso que nós, do CTC, não é que a gente quer fazer diferente, mas a gente quer, na verdade, fazer esses testes com essas atividades para começar. Mas eu acho que é questão aí de talvez 2 semanas, 3 semanas, a gente vai ter que começar, viu, Kathleen? Não tem jeito. Tu tem razão. Agora já chegou num ponto que a gente está vendo muitas outras universidades passando, né? E claro que a comparação com as privadas é injusta, porque a universidade privada, se ela não faz atividade, ela está proibida de cobrar a mensalidade. Se ela não cobrar a mensalidade, ela não resiste, né? Então, elas têm que fazer alguma solução mais rápida, né? As universidades federais, a gente tem um pouco mais de dificuldade. Primeiro que, para a gente comprar material para todo esse pessoal que vai ter que gravar aula e tal, é uma complicação. Então, a gente está tentando achar uma solução que seja de bom nível, que resolva assim, adequadamente o problema agora, mas está demorando mais do que deveria mesmo. Tu tem razão. Muito bem. A gente não teve mais inscrições por enquanto, professor. Teve um comentário aqui, eu estou tentando acompanhar os 2 chats. Teve um comentário do Ilan no chat do YouTube. Seria parecido com isso que o senhor falou agora. Ele está perguntando se eu poderia fazer a pergunta ao senhor, porque as universidades maiores, como a USP e a Unicamp, retomaram rapidamente as aulas e a UFSC não. A gente tem esse problema de sei lá, de metade dos alunos não ter condições de levar uma aula online de casa, né? Então, a decisão inicial, talvez ela tenha se prolongado demais. Eu aceito a crítica, mas a decisão inicial de não fazer atividade remota, ela foi importante porque alguns professores começaram a fazer como sendo reposição de aula, antes de ter a portaria limitando, né? E o que aconteceu é que muitos alunos não tinham condições de seguir a aula em casa, eles iam na casa do colega que tinha uma conexão melhor, ia na casa do parente e tal, e tudo que a gente não precisava naquele momento era aglomeração, porque se a situação aqui em Florianópolis tá razoável, é porque a gente fez distanciamento mesmo, não foi por outro motivo. Então, a direção da universidade achou por bem proibir, ou seja, não tem caráter de reposição. E isso deu uma certa inércia para o sistema, né? Agora que a gente está quebrando a inércia. Então, e quebrar a inércia significa fazer atividades não optativas para depois a gente poder fazer algum tipo de
de proficiência para quando a gente voltar para o presencial mesmo, a gente ter muito menos alunos na disciplina. Mas a gente demorou mesmo. São Paulo fez, mas não sei se em um dado momento eles não vão estar numa situação pior que a gente, tá? Porque a situação em São Paulo, particularmente, né, minha família é do interior de São Paulo, é catastrófica, catastrófica. Minha mãe mora numa cidade de 70 mil habitantes, não tem um leito de UTI. Se o motoqueiro cair na rua se machucar, ele não tem como ir para uma UTI, porque não tem espaço, não tem lugar. Então, tudo tem seus prós e contras, né? Mas agora eu acho que está no momento da gente enfrentar o problema e resolver. É isso por enquanto, professor. As inscrições estão encerradas. A gente teve, acho que chegou a ter uns 40, 50 pessoas aqui, né? E não sei no YouTube. A gente teve 44 participantes, chegou a ter no Jitsi e 45 participantes assistindo no YouTube. Ah, tá bom, né? Bom, pessoal, esse canal está aberto, tá? A gente tem marcado, é claro que se depender da gente marcar, a gente sempre atrasa um pouco, mas vocês têm toda a liberdade para pedir para a gente marcar, tá? A gente faz, desde que seja assim, um encontro de umas 2 horas, porque são pelo menos umas 10 videoconferências por semana, então... Pedir desculpa mais uma vez pelo início aí, que aí atrasou um pouquinho, talvez a gente pudesse ter conversado um pouquinho mais. Então, eu vou atualizar essas transparências, atualizar os dados, e a gente depois disponibiliza isso, a gente faz uma súmula também da reunião. E é isso, qualquer coisa que vocês precisarem, estamos abertos. Se vocês quiserem fazer uma reunião semana que vem, manda um e-mail para mim, para o Sérgio, ou para a Stephanie, e a gente faz, tá? Então, é isso. Bom, é isso. Se mais alguém quiser falar, a gente agradece a presença de todos e a gente vai fazendo um relato de como está indo a discussão nos comitês, tá? Na segunda-feira tem conselho universitário, e no conselho universitário ainda não vai ser nenhuma resolução analisada, mas já vai ter alguma indicação. Então, talvez a semana que vem seja bom a gente fazer mais uma reunião para colocar vocês por dentro daquilo que vai ser decidido. É isso. Stephanie, Sérgio, querem falar um tchau? Fique à vontade. Então, tchau, pessoal. Isso, um tchau. É isso aí. Até a próxima. Então, a gente não marca em princípio, mas ficamos abertos para fazer uma semana que vem ou a outra, né? Talvez na sexta que vem, às 10. Talvez na sexta, às 10. Mas a gente marca com... A gente só precisa ver que se é melhor fazer na sexta ou não, que eu acho que não sei se está como dia letivo por causa do feriado. Ah, é verdade. É verdade. Tem Corpus Christi, né? Deixa só uma última observação aqui. Agora não me lembro quem me falou para usar na próxima, o Teams para... o André Duarte, da Engenharia Elétrica. André Duarte. Tá, o André, a gente vai tentar, eu não sei se está disponível, mas se tiver, a gente pode usar. A gente está aberto para qualquer plataforma, tá? Então, vamos tentar. A gente faz um teste antes, e se funcionar, a gente pode usar, sim. Então, é isso. Pessoal, então, bom final de semana para vocês. Vamos testar. Até depois, então. Tchau, tchau.